Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, salve os irmãos novamente com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Mais um dia na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de segunda Epístola de João. Um capítulo muito maravilhoso. Os falsos mestres e as suas heresias, né? Estamos vivendo os últimos tempos, onde tem se multiplicado, né, irmão, a falsificação aí do Evangelho, falsas heresias, e a gente vê em todos os setores, né, as falsidades entre o povo. E a gente vê aqui o apóstolo, João, ele fala que já muitos enganadores, né? Já fala de muitos, eu creio que naquela época já havia muitos falsos, pessoas que traziam ensinamentos falsos, e por finais dos tempos tem se multiplicado cada vez mais, tem crescido o número de falsificadores da palavra. Isso, irmão, a gente tem visto nesse mundo que a gente vive, né? Então a gente vê ali quando Jesus ele estava quando a gente estava ali no Monte das Oliveiras, que os discípulos dele estavam ali com ele, e eles começaram a ali perguntar sobre o final dos tempos, o fim do mundo. E Jesus ali no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: vocês acautelai, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Vocês tenham cuidado. Jesus já começava a orientar ali os seus discípulos, porque sabia que havia muitos falsos introduzidos ali no meio do povo de Deus, e a gente tem que ter muito cuidado. No capítulo 7 de Mateus ali, capítulo 7, versículo 15, ele traz outra instrução acerca de falsos, Ele diz assim: acautelai, para que ninguém vos engane, porque há muitos falsos profetas, vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Então são instruções que nós temos pela palavra de Deus a cada um de nós, querido. Por isso que é necessário nós termos conhecimento da palavra de Deus, porque se não tiver conhecimento da palavra, irmão, somos enganados facilmente pelos falsos mestres, pelos falsos ensinadores, e nós vamos ser presos muito fácil para esse povo, tá certo? No versículo 16 ele diz assim, até o próprio Jesus ele fala ali, que na palavra de Deus, de Mateus, versículo 16, ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor. 16, 7 e 16, ele diz assim: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por seus frutos conhecereis, porventura colhe-se uva dos espinhos ou figo dos abrolhos? Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus ela tem trazido, irmão, esse despertamento para a igreja do Senhor. E como nós vamos conhecermos, irmão, os falsos? Através da palavra de Deus, através do que ele está pronunciando, do que ele está ensinando. Então nós vamos ter conhecimento dentro da palavra de Deus, se aquilo ali é verdade ou se aquilo ali é mentira, porque a palavra de Deus ela tem descrito a postura deles, pelos seus frutos. Então nós conhecemos pelos frutos. Então você deve muito bem prestar muita atenção, querido, dentro da palavra, para que quando você ouvir alguém ensinando uma palavra errada, um
você já tem ali como um ensinamento falso, e você de maneira alguma, você deve receber, irmão, tais ensinamentos, porque o que nós vemos no mundo, no nosso meio, muitas pessoas trazendo ensinamentos tão errantes, ensinamentos errados, né, que não convém com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Isso, muitos têm se achegado a isso, irmão, porque nós vemos onde tem ensinamentos que não é agradável, que não agrada a Deus, irmão, é lotado, é cheio de pessoas. Porque as pessoas hoje têm atentado mais para essas coisas do que para a verdadeira palavra, por um ensinamento verdadeiro, por um ensinamento sincero. E o que eu gosto muito a nossa igreja, ela sempre tem trazido esse despertamento à igreja, para que a igreja ela não vê nada, ouvindo tais ensinamentos aí, irmão, que tem surgido aí no mundo, que não é de conformidade aos ensinamentos de Cristo. E nós como igreja, nós como cristãos, nós devemos ter esse cuidado muito grande. E ali mais na frente, nós vemos no mesmo texto ali do capítulo 7, do versículo 21 em diante, ali o próprio Jesus, ele continua trazendo essas advertências, né? Onde ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. A gente tem visto no nosso mundo, através de internet, você vê dentro das redes sociais, irmão, é tanta heresia, é tanta apostasia do povo, usando a palavra de Deus para sair enganando as pessoas. E as pessoas, quando não buscam o conhecimento, quando não buscam ali entender ou ver como é que andam os falsos profetas, como eles têm ensinado, são facilmente enganados e são presa fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela tem nos despertado cada dia. Nós estamos ligados dentro da palavra, né, para nós conhecermos. Então a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele nos dá um espírito de conhecimento. Ele não vai deixar o seu povo enganado. Basta o povo de Deus buscar os conhecimentos. Basta o povo de Deus se conectar dentro da palavra e pedir sempre sabedoria a Deus, discernimento, para que o nosso Deus venha nos dar discernimento para nós entendermos, irmão, o que é certo e o que é errado. Mas infelizmente muitos têm dado ouvido, né, espíritos enganadores que têm saído aí para enganar muito, né? E nós temos muitas advertências de Deus acerca disso. E a palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo: se alguém trouxer outro ensinamento que não seja esse, irmão, anátema, ou seja, amaldiçoado, não receba, irmão. Por isso que é necessário você ter conhecimento, né? E o apóstolo João, ele vem trazendo aqui mais um pouco aqui sobre os falsos mestres e as suas heresias. A gente vê tanta coisa no meio do evangelho, tanta apostasia, tanta heresias, tanta coisa, irmão, que se você olhar para dentro da palavra de Deus, você vai ver que aquilo ali é somente engano, né, para as pessoas. E infelizmente facilmente as pessoas têm sido enganadas por falsos ensinamentos. Infelizmente essa é a grande verdade que nós temos visto nas pessoas que se chamam cristãos. Nós não é para ser levado por qualquer vento de doutrina, porque nós sabemos que há muitos falsificadores da palavra de Deus que têm saído por aí enganando o povo. E Jesus, ele trazendo ali no versículo 11, ele diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão até os próprios eleitos, né? Enganarão os próprios
cristãos e são muito fáceis de ser enganados por não examinar as Escrituras, por não ter uma vida da leitura da palavra de Deus, e essas pessoas são presas muito fácil. Então cuidado, querido, cuidado com esse povo, cuidado com esse pessoal aí que tem pregado ou profetizado só bênção na vida das pessoas. E nós vemos ali que a gente vê isso no meio do povo que se chama povo de Deus, irmão, profetizando algo que nunca vai acontecer, nunca acontece na vida das pessoas. E você já vai olhando para isso aí, você já sabe que isso aí é uma falsa profecia. E a gente tem visto, eu estava até comentando lá em casa um dia desse, com a Antônia lá em casa, e a gente tem visto dentro das igrejas pessoas profetizando para pessoas que vivem uma vida de erro, e não vemos as pessoas se dirigindo para que a pessoa deixe aquela vida errada e venha, se volte para Jesus, se volte para Cristo. Mas as pessoas vão lá, profetiza que a pessoa vai ser isso, a pessoa tem que deixar tudo, ir lá para o altar e fazer isso, fazer aquilo, se a pessoa vive uma vida completamente desconcertada com Deus. Isso muitas vezes uma heresia, irmão, e muitos têm dado ouvido tais palavras, tais falsas profecias. Isso tem matado muitas pessoas. Então, quando nós damos ouvido essas coisas, irmão, certamente virá destruição sobre a nossa vida. É verdade. Versículo 7 do capítulo 1 da segunda epístola de João. Porque já muitos enganarão, muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Estes tais o enganador e o anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito cuidado, querido. Cuidado que se nós não olharmos bem para a palavra de Deus, nós somos facilmente enganados. Porque eles vêm trazendo palavras maravilhosas, eles vêm trazendo aí algo que é do seu agrado. Isso, muitas vezes, querido, as pessoas se engodam disso e têm caído facilmente naquilo que não é de Deus. Tem dado ouvido aquilo que não é de Deus, aquilo que não é do Espírito Santo, e são certamente enganados, e vai vir muita ruína para a tua vida. A tua vida não vai ser uma vida de prosperidade, porque você tem dado ouvido muito, às vezes, as doutrina falsa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, versículo 8: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes receba inteiro o galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela traz esses ensinamentos para nós. Então cuidado, Deus. Se alguém chegar na tua casa te oferecendo algo que não convém com a palavra, então imediatamente você repreenda, porque o tal não é de Deus, aquilo não é de Deus, e nós não podemos aceitar de maneira alguma, porque se nós aceitarmos, querido, há de vir não coisa boa para a nossa vida. Então a igreja do Senhor, ela tem por obrigação de estar sempre olhando para os ensinamentos de Deus e tem que entender que somente a palavra de Deus, ela prevalece para nós. Aleluia, Deus. Nós não temos outra regra de fé, outro ponto de fé, senão a palavra. A palavra, ela é o nosso manual, pela qual nós chegamos um dia à glória de Deus. Então nós não podemos abrir mão dos ensinamentos de Deus. E se alguém pode vir lhe prometendo tudo que
aqui deste mundo. Então, querido, você não receba. Então, os falsos, a gente entende que os falsos, irmão, eles só buscam algo aqui nessa terra. Eles não buscam a espiritualidade, eles não buscam algo lá do céu. É somente coisa para cá. E a gente só que a gente vê as pessoas profetizando bênção, as pessoas só profetizam tempo bom, as pessoas só profetizam tempo agradável. Isso aí tudo é falso, tudo é mentira, porque a palavra de Deus diz que por no fim dos tempos virão tempos difíceis, virão tempos ruins, que a igreja do Senhor ela vai subsistir, porque a igreja do Senhor ela com certeza ela vive em Cristo, e o nosso Deus é Ele que nos cuida de nós, é Ele que nos abençoa, é Ele que tem ensinado nós como nós devemos andar. Então nós somos filhos de Deus, e nós sabemos que tudo que nós temos provém do Senhor. Então nós não podemos dar ouvido a esses falsos profetas que tem só profetizado bênção na tua vida. Nós já somos abençoados através da obediência. Nós não quer dizer que nós não vamos ser abençoados se nós vivemos uma vida às vezes de pobreza, ou se muitas vezes nós passamos por dificuldade na nossa vida, ou muitas vezes nós passamos por essa divergência na vida, mas isso não quer dizer que nós vamos ser amaldiçoados, não. Ou seja, nós mesmo sendo abençoados, aqui nós passamos por muitas coisas, mas a gente vê muitas pessoas aí que não aceitam de maneira alguma passar por uma tribulação, passar muitas vezes por um problema de enfermidade, um problema na família. Todos nós passamos isso, mas tem muitas pessoas profetizando aí, porque se a gente passar por isso, a gente não é de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com essas profecias mentirosas. Devemos prestar muita atenção, porque enquanto vivemos aqui nessa terra, nós vamos passar por altos e baixos aqui nessa terra. Você olha para a vida dos profetas de Deus, sofreram perseguição, foram mortos a espada, foram mortos, degolados, decapitados. Aí os discípulos, tudo isso, a gente vê que eles passaram por dificuldade. E quando Jesus ali, ele chama os seus discípulos, ali ele começou a falar o que nós íamos viver aqui nessa terra. Aqui na terra nós íamos viver como ovelha no meio de lobos. Nós podíamos ser mortos por causa da palavra, nós íamos ser injuriados, nós íamos ser maltratados. Tudo isso nós somos ensinados que aqui nessa terra nós vamos passar, mas não vamos dar ouvir essas pessoas que só traz profecias de muita prosperidade, de muitas bênçãos, nessa terra de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus ela continua assim no versículo 9. Mas todo aquele que perseverar, todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos que é bem conhecedor da palavra de Deus, querido, vale a pena nós perseverar, irmão. Glória a Deus. Vale a pena nós perseverar na doutrina de Cristo, porque a palavra de Deus tem falado: aquele que prevaricar, esse não tem Deus. Mas aquele que perseverar na doutrina de Cristo, esse tanto tem Deus, esse tanto tem Cristo como Deus. Então vale a pena nós perseverar, querido, na doutrina verdadeira, uma doutrina
aqueles que ouvem, como a nós. Então essa é a verdadeira doutrina. A doutrina que leva as pessoas para o céu. E aqueles também. Aleluia. Essa é a verdadeira doutrina. Essa é a doutrina que nós devemos andar, perseverar. Mas há muitas doutrinas, ventos e doutrinas, que têm ensinado as pessoas não ir para o céu, querido. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo enganador, nesse mundo que só tem trazido, muitos falsos ensinamentos, doutrinas errantes. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não receba em sua casa, nem tampouco lhe salve. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João, ele traz esse ensinamento para a igreja do Senhor. Eu creio que naquela época eu já via esse povo e cada dia mais se multiplicando, querido. Cuidados. Há muitos saindo aí de porta em porta, trazendo uma doutrina totalmente distorcida da que nós cremos, totalmente adversa da qual nós cremos verdadeiramente, que é a doutrina de Cristo. Mas nós devemos só perseverar nela, porque se nós, irmão, formos saudar esses tais e receber na nossa casa, ou seja, os ensinamentos dos tais, a palavra de Deus diz aqui no versículo 10, 11, ele diz assim: porque quem me sauda tem parte nas suas mais obras. Então, cuidado é isso, para que nós não venhamos receber tais ensinamentos, porque se nós recebemos esses ensinamentos, nós vamos fazer parte deles, ensinamentos que não vai levar nós para o céu, ensinamento que vai tirar nós da presença de Deus. Isso é o que tem se multiplicado muito no meio do povo de Deus. Se hoje chegar um pregador em qualquer determinadas igrejas aí, dizendo que cura, dizendo que faz milagre, vai ter muitas igrejas que vão ficar bem pouquinha gente, porque corre tudo para lá. Porque hoje muitas vezes as pessoas têm buscado mais um profeta do que o Senhor. Isso não é bom, e nós devemos entender que o Deus o qual nós servimos, ele traz cura aqui nesse lugar, ele traz cura em qualquer lugar, se nós orarmos com fé. E se as pessoas que estão recebendo ter fé, com certeza, irmão, nosso Deus, ele opera. Aleluia. Muitas vezes as pessoas colocam fé em homens, porque acham que os tais têm feito aí sinais e prodígios, os tais é de Deus. E muitas vezes, irmão, as pessoas não creem na oração do seu pastor, do irmão da sua igreja. Às vezes as pessoas não acreditam. Mas nós devemos crer, irmão, que através da oração de um justo, a palavra de Deus diz que ela tem muito poder. Tiago descreve isso, que a oração do justo ela tem muito poder. Então não precisa você sair daqui e lá para Quixadá para você ser curado. Se você crê realmente que o nosso Deus ele cura, você recebe em qualquer lugar que você estiver, irmão. Em qualquer lugar. Vamos ver que trouxe um texto aí muito interessante, sobre fé. Se a nossa fé, se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é bem miudinho, lá a palavra de Deus diz: nós diremos a este monte, sai, e ele saía. Ou seja, as dificuldades da nossa vida, saía.
Ou seja, a fé mesmo do tamanho de um grão de mostarda, ela é maior do que as dificuldades mesmo. Está entendendo? Então é isso, querido, que nós devemos sempre entender, que há muitos falsificadores da palavra de Deus. Há muitos que nós não podemos dar ouvido a todo esse povo, porque é muitas falsas doutrinas, é muitos falsos ensinamentos no meio do povo que se chama povo de Deus, no meio do povo que se chama povo de Deus. E o povo de Deus tem que acordar para a palavra de Deus, para não ser enganado. É para vocês não perderem a salvação, como disse o apóstolo João, para que você não perca aquilo que você tem trabalhado com muito esforço, mas que você receba inteiro o seu galardão, que você receba o seu galardão inteiro. Então, o nosso galardão, ele está lá na glória, irmão. E se nós trabalhamos somente para cá, ou se damos ouvido a alguns ensinamentos que não é do agrado de Deus, então nós vamos perder ele facilmente. Aleluia. Mas se você guardar a palavra de Deus no teu coração, se você guardar os ensinamentos de Deus, não há falsas doutrinas, não há falsos ensinamentos que vai lhe tirar do caminho do Senhor. Porque você está firmado na rocha que é Cristo. Amém? Que Deus e Cristo abençoe os irmãos, e que os irmãos possam tomar posse dessa palavra e vigiar sempre para que não venha cair em nenhum falso ensino, para que você possa receber o seu galardão por inteiro na glória de Deus. Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.